Neste domingo, o Santos venceu o Sport Clube São Bernardo, time da Série A3 do Campeonato Paulista, duas vezes por 1-0. Uma vez com o time titular, outra vez com o time reserva. Agregado deu 2-0. Jogo treino, não foi amistoso, foi uma partida ali dentro do hotel em Atibaia, que teve audiência da imprensa e também de quem estava hospedado no hotel, ficou ali num barranquinho acompanhando. O Santos mostrou alguns pontos positivos, mas mostrou também alguns problemas. É para o torcedor de se preocupar, faltando uma semana para a estreia no Campeonato Paulista? Final, treino é treino, jogo é jogo. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando aí as informações que vieram dos companheiros que cobriram o jogo treino neste domingo, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda muito o nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, o Santos entrou em campo neste domingo com João Paulo, João Lucas, Maicon Bauerman e Lucas Pires. O Felipe Jonathan está em transição ainda de lesão. Dodge, Zanocelo e Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Com esse time, o Santos venceu por 1-0, jogada do Ângelo pela direita. O Mendonça ajeitou de cabeça e o Marcos Leonardo fez um gol lá de meia puxeta, quase uma bicicleta. Teve a chance de aumentar, o Soteldo sofreu um pênalti, bateu mal, o goleiro pegou. E o time do Sport Clube São Bernardo, que é da Série A3 do Campeonato Paulista, chegou em algumas oportunidades, né, preocupando quem acompanhava ali o sistema defensivo santista. Aliás, por falar em acompanhar, eu disse aqui no comecinho que só os torcedores que estavam hospedados viram o jogo treino. O Santos pediu para que não fosse transmitida com imagens a atividade deste domingo, mas o meu amigo Felipe Camargo, com a sua equipe De Olho no Peixe, aliás, um abraço para o Felipe, parabéns pelo belo trabalho, transmitiu no modo radiofônico, digamos assim, toda a movimentação. Teve lá os companheiros da equipe De Olho no Peixe, participações especiais do Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe, também do Fábio Lázaro, nosso companheiro do Esporte por Esporte, do Lance. Estava lá o Fábio Lázaro, todo mundo deu o Iago Rudá, do Globoesporte.com, que aliás fez a transcrição na página do Globoesporte.com, e tem aqui uns trechos bem interessantes, né, do que depois da partida foi dito pelo técnico Odair Helma. Ele fez uma análise aqui, eu vou deixar aqui essas atualizações e eu vou ler aqui talvez um pedacinho de um trecho ou outro. Aí veio o segundo tempo, né? E claro, foram feitas as mudanças, né, que eram previstas, né? O Santos jogou com o Vladimir, vê se eu lembro de cabeça, o Balieiro na direita, o Luiz Felipe, o Messias e o Natan na esquerda. Meio de campo, Sandri Camacho, Pirani e Carabarral. Na frente, o Juan e mais alguém que eu vou me lembrar já, e o Lucas Braga. O Juan e o Lucas Braga. Depois até houve algumas outras mudanças, entrou o Lucas Barbosa na equipe, o Raniel não entrou, porque o próprio Odair, depois da coletiva, disse que há um processo de negociação do Raniel. Talvez essa semana temos alguma novidade, a saída do Raniel, e aí o Santos economizando um pouco mais, né, mais o salário sendo saindo da folha de pagamento, um respiro para que essa equipe possa talvez logo ganhar algum outro reforço, ou agora um pouquinho mais à frente, antes do Campeonato Brasileiro. E nesse segundo tempo do treino, né, foi mais uma vitória por 1-0, gol do Juan Seco como centroavante, que aliás é como eu sempre peço para o Juan jogar. O pessoal pega no pé dele, mas ele não jogou quase esse ano na função dele, né, porque tinha o Angulo, então ele precisava ir de ponta, precisava ir de meia, e nunca ia como centroavante, como o reserva imediato do Marcos Leonardo. O Sandri roubou uma bola,
fez a jogada pelo meio, deu no Lucas Barbosa, que cruzou. O Juan Seco fez o gol ali do Santos, o gol que marcou a vitória dos reservas também por 1-0, 2-0 no apanhado geral. O Santos mostrou problemas? Mostrou. Teve dificuldades? Teve. Mas até o Odair Hellmann fala, e está lá tudo bonitinho transcrito, e quem quiser pode pegar o finalzinho do trecho da transmissão de Olho no Peixe, só achar o trecho e assistir lá o Odair Hellmann falando. Mas tem também a transcrição toda do Globoesporte.com. Ele lembrou que no sábado houve um treino, né, normal de pré-temporada, e na sexta em 2 períodos. Então os jogadores vieram com uma sobrecarga, vem com o peso do trabalho, apesar da diferença em relação aos anteriores. O Santos não se apresentou no começo de janeiro para jogar 20 dias depois. O Santos está treinando desde o dia 14, claro que teve a pausa, né, no final de semana do Natal, depois teve a pausa do Réveillon, mas o time vem treinando antes, vai ter completado um mês, né, antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, sábado que vem, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. Teve mais tempo para treinar. E ainda tem uma semana. Então, tudo que aconteceu nesse jogo treino com os titulares e os reservas, o Odair vai analisar antes da partida. Certamente o departamento de estatística do Santos, né, o departamento de inteligência, gravou todo o jogo, o treino, e isso vai ser analisado pela comissão técnica para que possa se mexer ou não na equipe lá à frente. Por exemplo, eu acho que o Rodrigo Fernandes é titular desse time. Se o Santos mostrou alguns problemas de ordem defensiva, acho que passa muito pela ausência dele, porque ele é um jogador que tem uma pegada que outros atletas de meio de campo do Santos não têm, né? E aliás, quando ele joga e quando ele sai, é um problema, porque continuamos não tendo alguém com as mesmas características. Quem está sendo preparado eventualmente para essa função é o Sandri, mas nesse treinamento sem o Rodrigo Fernandes, botou-se o Zanocelo e o Dodge, e não se usou o Sandri, que em tese seria ali o jogador para cumprir a mesma função do Rodrigo Fernandes, em termos de marcação. Então não sei se o Odair vai repensar essa situação para daqui a uma semana, o posicionamento defensivo, mas é bom que se diga que para o jogador do Santos, na verdade, era um treino mesmo, né? Era uma reta de atividade, uma reta final de atividade, jogadores voltando para o CT nesta segunda-feira, faltando uma semana para começar o Campeonato Paulista, foi só um treino, enquanto que para os jogadores do São Bernardo foi aquela chance de mostrar serviço, né? O pessoal sempre encara como uma oportunidade, vai que eu vou bem aqui, né? O Santos gosta de mim, me contrata, alguma coisa do gênero. Então tem o aspecto mental também, né? O jogador entra para esse tipo de atividade sabendo que a adrenalina dele tem que estar num determinado nível, né? Porque não tem torcida, não tem transmissão, não vale 3 pontos. Então o inconsciente do cara fala, né? Eu lembro sempre da história que o Brasil na Copa de 90, antes da Copa de 90, enfrentou a seleção da Úmbria e perdeu por 1-0, né? Era a seleção do Lazzaroni, tudo bem. Mas depois essa seleção jogou a primeira fase da Copa e ganhou da Costa Rica, acho que empatou com a Suécia, ganhou da Escócia. Foi o grupo que classificou, é claro. Depois perdeu, foi eliminado pela Argentina lá do Maradona e do Canija. Mas acontece, né? Jogo treino, esse tipo de situação ocorre. Então tem todo o aspecto mental que envolve. Você não está com o teu nível de concentração lá em cima porque é só um treino, para o adversário vale muito. Mas de toda forma, é bom que se diga que houve lá algumas dificuldades defensivas e o Odair talvez precise pensar. Ele falou dos 3, né, do Soteldo, do Ângelo e do Mendonça. São 3 atacantes, mas eles na verdade são 3 meias, não são como o Ganso. Ele até citou, né, que é um meia armador e tal. O Ganso é o exemplo de meia mais passador, mais armador, que faz a bola andar. É esse jogador que a torcida do Santos está cobrando faz tempo. Tá certo que não tem aí dando sopa no mercado do jeito que muita gente imagina. Mas é para isso que tem lá as pessoas no clube, né, que precisam procurar, precisam fuçar atrás, né, ver se tem algum jogador estrangeiro aí que pudesse cumprir essa função. Então, os meias do Santos hoje são atacantes que carregam a bola, que fazem um jogo em velocidade, em transição, só que de vez em quando faz falta alguém que pegue, pare a bola, dê uma volta, né, dê uma virada de jogo, dê uma segurada. O Santos não tem esse jogador. Poderia ter se o Ed Carlos não tivesse machucado o ombro,
que fazer uma cirurgia, né? Ele fez uma cirurgia, só volta em fevereiro. É o mais próximo que o Santos tem disso, o Ed Carlos. Tem o Miguelito, que poderia fazer essa função, mas o Miguelito também está em fase de final de recuperação, né, em fisioterapia. Está lá em Atibaia, pelo jeito não vai ser emprestado para a Copinha. Então seria outra alternativa. E o outro é o próprio Ivonei, que está jogando lá a Copa São Paulo com a equipe sub-20. São as três outras opções diferentes, porque o Pirani não tem essa característica, nem o Carabarral, né? Que são os nomes que o Santos tem para ocupar eventualmente essa posição. Agora, pode mudar o sistema de jogo, pode jogar com 2 atacantes só, pode preencher mais o meio, né, com um terceiro volante, enfim, daria para fazer alguma coisa diferente. Não sei, claro que o Odair deve ter testado essas variações e a gente tem que esperar ver o andamento do campeonato, mas ao que tudo indica ele vai começar com esse time. Claro que é bom lembrar contra um adversário que vai vir aqui na Vila sábado para se fechar, né? Contratou o Cortez, contratou o Yuri, o volante, né? O Mirassol, não vai vir de peito aberto, mas se perceber fragilidade no Santos vai sair e vai tentar surpreender, como aconteceu em anos anteriores com o Botafogo de Ribeirão Preto e outros times que vieram à Vila Belmiro, arrancaram ponto do Santos no Campeonato Paulista, tanto empates quanto derrotas. Então, o Odair vai ter mais uma semana, ele vai olhar todo esse material, a análise que ele fez individual dos jogadores e tentar fazer a equipe ser um pouco mais competitiva na estreia, claro, colocando-se essa questão do aspecto mental, né? Que no jogo treino é um e na partida valendo 3 pontos é outra completamente diferente. Então, para quem quiser acompanhar, repito, dando aqui os créditos aos companheiros que lá estiverem em Atibaia, no De Olho no Peixe tem o vídeo, né, com a coletiva do Odair, e no Globoesporte.com tem a transcrição de toda a fala dele aqui sobre a movimentação, sobre a expectativa para essa temporada. Só um detalhe aqui antes da gente fechar, eu falei no vídeo anterior, na partida da Copinha que o Santos venceu, sobre a contusão do Balão, que é o 10, né, do time sub-20 do Santos agora, fez aniversário inclusive no dia do jogo. A assessoria do Santos depois me disse que a princípio não parece ser nada grave, pelo jeito foi só uma pancada mesmo. Não sei se ele talvez não seja preservado no jogo de quarta-feira, o Santos já está classificado, dependendo do grau da lesão ele fique já para a próxima fase do mata-mata, 32 avos, né? Alguém me lembrou aqui nos comentários no pós-jogo. Então, a princípio, não é nada que precise de cirurgia, né? Para o menino Balão poder continuar. Ele que agora é o camisa 10. O primeiro camisa 10 do Santos depois da morte do Pelé, né? É bom que se diga. E também vai ser com esse clima, né? Vai ter o jogo do sábado, primeiro na Vila, depois da despedida do Rei. Com esse time que a gente viu no primeiro tempo hoje, talvez com o Felipe Jonathan, talvez com o Rodrigo Fernandes, como eles não têm treinado, não sei se vai dar tempo, talvez eles estejam recuperados a ponto de ficar no banco, mas de jogar já não sei, estou quase apostando que vai ser essa equipe que vai começar aí o Campeonato Paulista de Futebol, tá certo? Então é isso, vamos ter as preocupações em relação ao treino? Vamos, mas também não é motivo para entrar em desespero porque o Santos não meteu uma goleada no time da Série A3 do Campeonato Paulista, porque são diversos pontos que precisam ser analisados. A cobrança mesmo tem que vir no primeiro jogo, né? Claro que também proporcional ao primeiro jogo, mas eu sei que está difícil de pedir paciência para o torcedor está com a paciência de Jó, né? Está lá em cima, faz 2 anos que é a mesma coisa e o time não evolui, deixa todo mundo preocupado. Precisa ganhar na estreia, né? Nem falo em grande atuação. Ganhando na estreia, abrindo o Campeonato Paulista com 3 pontos, já dá uma tranquilidade. E aí os jogos vêm em sequência, o ritmo vai sendo alcançado, o entendimento entre os jogadores vai aumentando e a coisa flui de uma outra maneira. Tá certo? Só para fechar aqui também, novamente, eu já tinha ido fechar uma vez, vou fechar de novo. Desejar aqui os pêsames à família do Roberto Dinamite, também a torcida do Vasco e até da Portuguesa de Desportos, onde o Roberto Dinamite jogou, né? No final da carreira e muito bem, aliás. Foi um baita centroavante, né? Um jogador espetacular, o Roberto Dinamite, que faleceu neste domingo também. Ele chegou nas redes sociais dele a se manifestar
quando da morte do Edson Arantes do Nascimento Pelé. Não sei se ainda era ele, mas se era assessoria, mas o Roberto Dinamite estava muito doente e infelizmente faleceu neste domingo. Né? Lutava contra um tumor no intestino desde 2021, né? Ou seja, descobriu em pouco tempo a doença, ainda tentou aí lutar contra o câncer, mas faleceu aos 68 anos neste domingo, dia 8, o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama e um grande jogador da história do futebol brasileiro, tá certo? Ficamos aqui desta forma então, terminando este vídeo do Canal 10 em nome ainda de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC Paulista e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.